como você quiser. Tá gravando? Tá. Acho que era 83, o final de 83. E eu fazia segundo grau com o Ricardo Azeitona, que morava perto do Raul, né? Então o núcleo do Bemaguete sempre foi eu, o Raul e o Azeitona. O Raul e o Azeitona... mas é isso? Vamos começar de novo? Nada, né? Não, pode tocar, né? E aí... eles fizeram um showzinho só tipo duas guitarras e o vocalista era o Zezão Punk, Zezão Metal. Chamava Projeto, vou chamar de Projeto aqui naquela época, né? Chamava Sarjeta Secreta. Acho que foi uma das primeiras bandas punk de Goiânia, mas ninguém nem fala. Tinha duas músicas só. Com essas duas músicas, o Azeitona pintou, a gente pintou a chance de fazer uma apresentação no Anéis de Saturno. A gente ensaiou para tocar no Anéis de Saturno, acho que é a segunda vez. A gente já tinha feito alguma coisinha na casa do Fábio. E não tinha baixista, né? Nunca teve baixista. E a gente começou assim com o Bento, como é que eu sou? Não lembro sobre o nome do Bento. O Bento tocou, o Alexandre Lobo foi baterista, o Valdir foi baterista. Então a banda durou muito, ela durou quase 2 anos. Nesse tempo a gente construiu um repertório só de músicas nossas. Então, tipo assim, eu já apurei aqui e consegui lembrar, deve ter quase 20 músicas. Tipo assim, umas 15 acabadas e umas 5 ainda, umas 4 para acabar e uma que era um instrumental. Então eu consegui até resgatar tudo. Mas o interessante é que a gente é do setor Coimbra, né? E eu trabalhava de office boy, então eu comprava muitas revistas que tinham na banca perto do Parthenon Center, que era pop. Eu comprava pop na versão alemã. E, cara, era fantástico, pra você ter uma ideia. Depeche Mode tava começando, os caras eram moleques e estavam aparecendo. Aquilo ali pra gente era o máximo. Então, tipo assim, os caras gostavam de rock, que hoje chamam de classic rock, de Sabbath, de Led Zeppelin, essas coisas. A gente viu toda aquela oportunidade. E logo, não sei se foi depois ou se foi próximo, a gente ganhou uma fita de um cara que veio de Londres, que tinha algumas músicas que saíram numa coletânea que o Kid Vinil fez, chamava New Wave Times. Então o que aconteceu? A gente teve essa exposição de coisas do pós-punk, talvez antes de ver outras coisas, de ver o próprio punk, inclusive. Porque o punk é engraçado, você tipo assim, 77 Sex Pistols bombando, 77 Human League bombando e fazendo coisas muito mais elaboradas, sabe? Os caras já tinham saído daquela onda daquele som sujo e pesado para ir para um som sujo e pesado, mas com muito mais densidade até do que punk. Então a gente começou a ver essas coisas, mas não tinha acesso a disco, a nada disso, né? Conseguia achar quando tinha algumas fitas e tal. Então o Ricardo e o Azeitona, os dois tocavam guitarra, e eu compunha e organizava as músicas, assim, para ter aquela cara, aquela textura. Escutava os discos o dia inteiro, né? Aqueles arranjos, sabe, aquelas paradas das introduções. Então assim, era bacana isso. Eu li algumas coisas, tipo assim, porque os caras do The Clash, eles faziam o visual deles. Os caras eram alunos de design, como a turma da Silks, eles são todos alunos de design, de arquitetura. Robert Smith, a pessoa do Cure, também se conhecendo em faculdades de artes visuais ou de projeto. Eu achei isso muito legal. Então eu comecei a bolar as roupas do pessoal. Então a banda tinha uma cara já de coisa de New Wave mesmo, sem ser aquele New Wave colorido carioca. Não tinha aquela coisa do neon, da blusa de ombreira, não. Era uma coisa assim mais ska. A gente gostava muito de ouvir ska. Mas o acesso era muito restrito, porque a gente não tinha grana para comprar, e esses discos também não chegavam aqui em Goiânia. Quando a gente conseguia uma fita ou algum clipe, cara, clipes eram raríssimos, né? Aqui em Goiânia chegou até um lugar chamado Videobar, foi um dos primeiros lugares que eu consegui ver um clipe tocado, uma fita VHS. O interessante disso tudo é que a gente fez assim, as músicas são singelas, são coisas de garoto, todo mundo tinha 16, 17 anos. Mas a maioria delas funciona, a gente às vezes toca uma pra alguém, funciona até hoje. Muita gente gravou, né? Eu não consegui resgatar essas gravações. A gente tinha uma fita, tá com Azeitona ainda até hoje, a gente está recuperando ela. Mas o legal é isso, assim, era que é muito pouco recurso. Não existia lugar para ensaiar. Não tinha produtora, não tinha festival. A gente tocava nos lugares onde as oportunidades abriam. Então a gente tocou no Sapos e Rãs, no China Brasil, no Banana, não lembro o nome, Banana, só
na New Wave, na Ceteria, num monte, a gente tocou em bastante lugares, de colégio de rock objetivo, colégio Carlos Chagas, porque não existia a banda de baile, mas não existiam essas bandas autorais. Eu acho que inclusive que Vemaguetes deve ser ou anterior ou quase igual ou quase bem próximo com a banda do Maurício, como é o nome? Foxtrot. Eu não sei se o Foxtrot é muito anterior, porque o Foxtrot tinha aquela pegada rock cabeleira, rock, né? Rock psicodelia brasileira. Não, o Vemaguetes era uma coisa bem. A gente queria não tão a Jovem Guarda como o Titãs ou Iê, que é o nome completo da banda, ou Paralamas do Sucesso também, que tinha aquela pegada, mas foi bem divertido. Vamos falar o que então agora? Você já falou isso? Só falar do cenário que acontecia naqueles anos 80, lembra algumas coisas? Que eu acho, por exemplo, é muito importante falar dos rock em rua, né, que surgiram, que eu acho que alguns são até tipo assim, porque tocavam em lugares que hoje seria impensável fazer um rock em rua. Por exemplo, você tinha rock em rua no Novo Horizonte, no Jardim Novo Mundo, na Vila União, né? Sendo que o rock hoje, uma coisa, recita um quadrilátero aqui, setor sul, setor oeste, setor bueno, né? Eu cheguei em rock no Balneário Minha Ponte, tá? Então, tipo assim, os bairros tinham essa coisa da moçada ver pessoas tocarem rock, ou música para dançar, né? Ou soul, ou aquele funk soul, ou o Miami Bass, o freestyle, isso aí, tudo acontecia junto ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante. Isso parou porque acho que as pessoas não se reúnem mais na rua, não tem mais espaço para fazer isso. Mas era um cenário, né? E como foi também quando começou o metal, né? Tipo assim, na década de 80, pra você ter uma ideia, uma guitarra, o preço era muito diferente de hoje, era $1.000, você comprava um instrumento razoável, mas ninguém tinha acesso, né? As pessoas que eu conheço, meus amigos, conseguiram comprar esses instrumentos assim um pouco melhores, um pouco mais profissionais, é porque tinha alguma bala em casa que conseguiam comprar isso. E também gravação, isso aí, pouco. Quem guardou, eu tenho os manuscritos do que o Raul, que levantou algumas coisas que a gente guardou da época, estão guardados comigo, que eu tô. Quem sabe um dia sai um songbook dos Vemaguetes. Então. Fala, deixa eu ver aqui, que ano que surgiu o Vemaguetes e depois como é que foi que surgiu esse nome? Cara, a gente colocou porque, tipo, acho que era uma coisa que Demcavete, DKV, tem uma coisa de carro popular e parece que foi o primeiro carro fabricado ou montado no Brasil em série, em linha, né? E é um nome muito engraçado, essa coisa de brasileiro colocar esses sufixos et no final, né? Tipo Piriguete, Vemaguete, né? Porque Vemag, Vemaguete, Piriguete e tantos outros assim. E era um nome que soava até ruim, mas a gente achava bom porque estava dentro daquela linha do punk, né? De coisa assim. Nome de carro, que era uma coisa muito popular. Então era fácil, mas nunca teve outro nome. Já saiu de cara com essa ideia. Mas eu acredito que, tipo assim, como a gente teve uma parte assim, embrionária, deixa eu fazer. Não é posterior a 85. Eu acredito que é final de 83 para 84. Tinha que perguntar isso pro Rodrigo Jones, mas não está aqui mais. Mas ele tinha guardado essas datas assim com precisão. Mas durou quase 2 anos. Eu tocou em festa de aniversário, festa em chácara. E como tinha um repertório, a gente tocava cover. Mas a gente tocava alguns covers assim, avacalhados, em português, umas versões de sátira também, né? Tá precisando resgatar. Aí você coloca, vou até fazer a lista de nome das músicas de novo pra gente lembrar. Não, mas tinha o Banana é aquele do China Brasil, que ficava no fundo dos blocos do Marista. É verdade. Do Banana, alguma coisa. Benfica, da mulher do Benfica. Então vamos ver, ó. Pode ir falando? Banana, que eu não sei, no fundo dos blocos do Marista. Sapos e Rãs, na Perimetral. Teve um outro, que quando a gente tava terminando, o Raul tocou sozinho, depois a gente tocou na Assis Chateaubriand. A gente tocou no Colégio Objetivo várias vezes, no Colégio Carlos Chagas, festa de aniversário, festa em chácara do Eleu, acho que a gente já tocou. Não sei se no Léo Pincel. Cara, na New Wave, que era uma boate grande que tinha em Goiânia, onde hoje tem um prédio lá que nunca termina. Cara, assim, muito colégio, muita festa, as pessoas faziam festa, eu não consigo mais lugares do que esse, mas não foram menos do que 30 shows, isso eu tenho certeza. Foi bem mais do que isso. A gente até atrapalhava até passear, né? Atrapalhava até ir nos lugares.